mês de abril existe um dia dedicado a elas. O dia 27 é o dia da empregada doméstica. E por mais que se fale sobre direitos e deveres dos empregados domésticos, sempre ficam muitas dúvidas, tanto de quem trabalha quanto de quem contrata. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com o procurador federal do INSS, Paulo Manuel Moreira Souto, autor do Guia Prático do Direito Doméstico. E você pode fazer a sua pergunta sobre o assunto pelo telefone 2106-1933. Boa tarde. Boa tarde, Belgrano. Boa tarde, Carla. Como definir juridicamente o conceito do empregado doméstico? Em linhas gerais, como é que a gente pode definir isso de uma forma simples? Empregado doméstico é aquela pessoa que presta serviço a uma família ou a uma pessoa individual mediante pagamento de salário e de uma forma contínua, ou seja, trabalhando acima de 3 dias na semana. Quais as precauções a serem tomadas ao se contratar um empregado doméstico? As precauções são as seguintes: ele deve, em primeiro lugar, assinar a carteira de trabalho do empregado doméstico, recolher a contribuição previdenciária mensalmente, todos os meses, quando efetuar o pagamento de salário, solicitar que seu empregado assine um recibo, tanto pagamento de salário, 13º salário, férias, vale transporte. Qualquer comunicação que você for fazer ao seu empregado doméstico, é preferível que se faça por escrito. Quem não tinha o costume de fazer isso, por exemplo, como hábito, como deve fazer a partir de agora? Não assinava recibo, não se preocupava com esse tipo de coisa. Existe uma forma do retroativo ser consertado? Tem, ele assina, por exemplo, uma pessoa hoje que não assinou a carteira, ele admitiu um empregado doméstico em 1º de janeiro deste ano. Ele não assinou a carteira do seu empregado. Ele pode assinar com a data de hoje, vamos dizer, a data de 1º de maio, e solicitar junto ao INSS posteriormente que essa data retroaja ao dia 1º de janeiro. Os direitos assegurados ao empregado doméstico são os mesmos regidos pelo CLT para outros empregados ou há alguma diferenciação aí? Há muitas diferenças. O empregado doméstico ele é regido por uma legislação especial, certo? Então, muitos dos direitos concedidos hoje aos empregados domésticos divergem dos empregados normais. Vamos ver, o empregado doméstico ele faz jus hoje ao salário proporcional às horas trabalhadas, ao 13º salário, às férias de 20 dias úteis. Ele não faz jus ao gozo dos feriados civis e religiosos. Ele tem direito ao vale transporte, entendeu? Faz jus ao salário maternidade, à licença maternidade, à licença paternidade. Agora, quais são os direitos que não são assegurados ao empregado doméstico? Os direitos são o tipo hora extra, por quê? Porque essa categoria não tem uma carga horária definida em lei. A lei até hoje não tratou da carga horária do empregado doméstico. Por quê? Por ser uma relação muito íntima, a pessoa está trabalhando dentro de sua casa, é uma relação muito... Até hoje, os juristas não conseguiram definir ainda como definir uma carga horária para esta categoria. Nós vamos fazer uma pequena pausa agora e voltamos a conversar ainda nesta edição. Tá bom. Voltamos a conversar com o procurador federal do INSS, Paulo Souto. Se você tem alguma dúvida sobre os direitos e deveres de empregados e empregadores domésticos, ligue para 2106-1933 e faça a sua pergunta. Nós já estamos recebendo perguntas dos telespectadores. Ana Paula, do Geisel, disse que machucou o braço limpando uma janela na casa de família e saiu do serviço do emprego porque não tinha condições de trabalhar com a dor. A patroa pagou o salário do mês. Ela quer saber se tem algum direito na justiça. Neste caso, ela deve procurar uma das agências do INSS e solicitar o auxílio-doença. Então, os funcionários vão encaminhá-la para fazer uma perícia médica, saber se realmente ela está incapacitada para o trabalho durante um determinado período. Então, durante este período, o empregado doméstico, ao se afastar, já a partir do 1º dia, ele faz jus ao auxílio-doença, que é pago diretamente pelo INSS e não pelo empregador. Mas isto, ela só terá direito se tiver a sua carteira assinada e o empregador dela esteja recolhendo a contribuição previdenciária. Em relação ao empregador, ela não tem nenhum direito se tiver tudo certinho, recolhido, recibo assinado. Tem que saber também se ela abandonou o serviço, deixou de trabalhar definitivamente. Como é que é a situação dela e do empregador? Exatamente, ela vai ter que comprovar junto ao seu empregador que ela está incapacitada para o trabalho. Se ela não comprovar isto ao seu empregador, ela pode ser demitida por justa causa por abandono de emprego. De Jaci, do bairro da Prata, em Campina Grande, quer saber se a empregada doméstica tem direito a fundo de garantia. Esse é um direito que o empregador concede ao seu empregado se quiser, ou seja, é um direito facultativo. No governo Fernando Henrique, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço foi estendido aos domésticos, mas de uma maneira onde o empregador concede se quiser. Eu acho isso
é um direito que fica a critério do empregador conceder ou não. Agora, a partir do momento que ele faz o primeiro recolhimento, passa a ser obrigatório. Lucy Glauber, de Mandacaru, diz que uma empregada doméstica trabalhou 7 anos numa casa com carteira assinada. Ela assinou confirmando que recebeu blocos de férias e 13º mesmo sem receber. Ela, a empregada, é analfabeta e não sabia o que estava assinando. Ela tem algum direito diante da lei? Neste caso, se ela é analfabeta, alguém deve assinar a rogo por ela também. Ela coloca a sua digital, mas alguém tem que haver testemunha nesse pagamento. Se tiver, então, só a assinatura dela, digital, não vale. Aí ela deve ingressar em juízo recorrer. Para provar em juízo que não recebeu esse benefício. João Paulo do Cristo diz que a mãe é empregada doméstica, trabalhou 20 anos numa casa de família com carteira assinada e depois passou mais 5 trabalhando como diarista sem carteira assinada. Ele diz que ela recebeu R$ 1.300 pelos 25 anos de trabalho e pergunta se o valor é esse mesmo. Olha, vai depender se foi concedido a ela férias durante esse período que ela trabalhou, se foi pago desse terceiro salário, se existiu ou não diferença salarial. Mas, geralmente, uma rescisão de empregado doméstico chega a esse valor, não chega a um valor tão alto. Desde que o empregador doméstico vinha pagando normalmente o 13º, o salário mínimo, venha pagando as férias normalmente, já não é o tempo de serviço que vai aumentar o valor das férias, da indenização do empregado doméstico. E sim, se foi concedido ou não os direitos a ele, ou seja, férias, 13º salário, nada mais. Vânia Silva, do bairro dos Estados, pergunta a que feriados o empregado doméstico tem direito. Olha, a nenhum. Porque os direitos do empregado doméstico estão especificados numa lei, numa legislação especial e no artigo 7, no parágrafo único do artigo 7 da Constituição Federal. E o gozo, o direito ao gozo dos feriados civis e religiosos não está relacionado nem na lei nem na própria Constituição, estendendo esse direito ao empregado doméstico. Kátia do Brisamar quer saber quais os procedimentos que devem ser tomados com uma diarista que trabalha 2 dias por semana. Ela quer saber qual o salário e se tem que pagar algum direito trabalhista a esse tipo de profissional. A diarista, ela não faz jus a nenhum... Os direitos que são extensivos aos empregados domésticos não são extensivos à diarista. Nós chamamos de diarista de trabalhador autônomo. Agora, as precauções que o empregador deve tomar neste caso é solicitar que aquela diarista mensalmente apresente a ele um comprovante de recolhimento da contribuição previdenciária como diarista, ou seja, muda o código. O empregado doméstico você recolhe no código 1600, o diarista é recolhido no código 1007, entendeu? Existe meio período para a empregada doméstica? Pode ser feito algum tipo de contrato dessa forma? Existe. Muitas pessoas acham que o empregado doméstico tem que ganhar o salário mínimo. O menor salário do empregado seria o salário mínimo, mas não. O empregado doméstico ele tem direito ao salário proporcional às horas trabalhadas. Se ele trabalha 4 horas por dia, ele fará jus mensalmente ao meu salário mínimo e não ao salário integral. Adriano, do Bessa, quer saber se uma pessoa que trabalha 9 anos numa casa como empregada doméstica tem direitos trabalhistas mesmo sem ter carteira assinada. Todos os direitos trabalhistas. Ok, nós vamos fazer agora mais uma pausa e voltamos em seguida com mais dúvidas dos nossos telespectadores. Nosso convidado hoje aqui no estúdio é o Procurador Federal do INSS, Paulo Souto. O assunto são os direitos e deveres dos empregados domésticos. E nós estamos aqui com mais perguntas dos telespectadores. Gutenberg, de Manaíra, pergunta quais as profissões que são caracterizadas como domésticos. Como é dado também o seguro-desemprego para empregado doméstico. Vamos primeiro para as profissões. A cozinheira, a babá, a lavadeira, aquela que vai todo dia na sua residência, a enfermeira, aquela contratada para cuidar de enfermos ou idosos, são considerados empregados domésticos, vigias de residência, motoristas particulares. Existe hoje até uma corrente que entende que até os vigias de rua são considerados empregados domésticos, porque aí não existe a exploração econômica por parte do empregador. E como é dado o seguro-desemprego? Seguro-desemprego só é deferido aos empregados domésticos para aqueles que são beneficiários do FGTS. Agora, para isto, o empregado doméstico tem que estar em um determinado período neste emprego, ele tem que ter sido demitido sem justa causa, ou seja, para fazer jus a esse benefício do seguro-desemprego. Raquel de Mangabeira trabalha 5 meses numa casa de família, não tem carteira assinada e está querendo saber agora se tem algum direito caso ela queira sair desse trabalho. Tem todos os direitos. Tem o direito de ter reconhecido esse tempo de serviço perante a Justiça do Trabalho, tem direito a férias desse terceiro trabalho. Não é a falta de assinatura na carteira que vai tolher o empregado doméstico seus direitos. Mas ele precisa de alguma testemunha, de alguma coisa desse tipo? Ele precisa provar que trabalhou para aquela família.
Ele provando que trabalhou para aquela, que não é uma coisa muito difícil, ele provou para a Justiça e a Justiça reconhece os direitos dele. Genilma do Valentina pergunta: quando a empregada é mandada embora, quais os direitos dela, provavelmente sem justa causa? Ela vai fazer jus, aí vamos ver o aviso prévio. Se o empregador doméstico não pré-avisar a empregada que ela será demitida daqui a 30 dias, ela terá direito ao pagamento do aviso prévio, que é o que é o aviso prévio? É exatamente um salário a mais na rescisão. Vai ter direito a férias proporcionais, 13º proporcional. Mariana Carvalho, do Jardim 13 de Maio, tem uma empregada que trabalha de 1 às 5 da tarde, de segunda a sábado. Quer saber se tem que assinar a carteira e qual é o valor do salário que ela deve pagar a esse profissional. Ela tem que assinar a carteira e essa pessoa pode perceber metade do salário mínimo. Jusileide de Tambalzinho diz que faz 9 anos que trabalha em uma casa, que recebe o salário, 13º, férias. Agora, a pessoa quer assinar a carteira. Quais os direitos que tem? Não, todos os direitos já estão assegurados aí. O que precisa agora é o empregador dela recolher as parcelas que ele deixou da contribuição previdenciária, que ele deixou de pagar. Então, ele vai ter que solicitar junto ao INSS que faça o levantamento dos atrasados. Ela, em mãos, não vai receber nada por esse período, já que ela disse que recebia tudo direitinho. Não. Jamais o empregador doméstico pode repassar para o empregado o valor das contribuições previdenciárias. Jamais. Ele jamais faça isso. Dona Josefa, dos bancários, quer saber o seguinte: com um horário de 7 da manhã a 1 da tarde, você vai precisar pagar só meio salário e o INSS também seria só a metade. Olha, a questão do cálculo do salário proporcional às horas trabalhadas, na própria lei que estipula o valor do salário mínimo, vem discriminando o valor diário, o valor por hora. Neste caso, ela deve assinar a carteira da empregada dela por hora. E a contribuição previdenciária vai ser recolhida sobre o valor do salário pago e não sobre o valor do salário mínimo. O que pagar quando o empregado vai entrar de férias? O empregador deve recolher 2 dias antes, deve acrescer 2 dias antes de quando o empregado vai ingressar em gozo de férias, 1/3 a mais do salário dele. Agora, o salário é calculado, esse 1/3 é calculado sobre o salário, a remuneração do período das férias. Como o empregado doméstico só faz jus a 20 dias úteis de férias, geralmente essa remuneração equivale a 23 dias de remuneração. Então, ele calcula 1/3 sobre 23 dias de remuneração. Ana Flávia do Bessa quer saber quantos dias de férias tem por direito o empregado doméstico. O empregado doméstico só faz jus a 20 dias úteis de férias. Férias anuais do empregado doméstico são 20 dias úteis. 20 dias úteis, isso, o sábado conta como dia útil? O sábado é contado como dia útil. O empregador pode comprar as férias do empregado doméstico? Pode, ele pode comprar 1/3 das férias. Ok. O senhor tem algum site para informações, para tirar dúvidas? Nós temos um site que exatamente, o filhote do site é esse livro, que é o Guia Prático de Direito Doméstico. Esse site foi criado em 1998, é o www.direitodoméstico.com.br, onde nós temos um canal Tira Dúvida grátis. Então, o pessoal pode acessar e tirar suas dúvidas. Obrigado pelos esclarecimentos e pela participação do senhor. Eu que agradeço, Teobrando, Carlos, muitíssimo obrigado.